Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco. Estamos aqui para deixar uma palavra, a palavra da semana. Esta palavra que eu ministrei ontem na nossa igreja, que está lá em Jeremias capítulo 18, verso 1. Jeremias capítulo 18, verso 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, e tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então a palavra da semana para você, meu amigo que estará assistindo, meu irmão, eu quero que você compartilhe essa palavra, que é muito importante para aquelas pessoas que se encontram longe, afastadas, ou aquelas mesmas que estão na igreja, mas sente que falharam, sente que não são dignas. Mas a vontade de Deus é fazer de você um vaso novo. Ele quer que você seja um vaso. E aqui Jeremias, ele desce na casa do oleiro. E eu falava na nossa igreja ontem, porque as pessoas elas têm tanta dificuldade, e você mesmo, de ir para a igreja, de voltar para a igreja. Porque a igreja ela é a casa do oleiro. E o oleiro é Deus. E quando Jeremias desceu na casa do oleiro, ele ali pôde ver o oleiro trabalhando no vaso. E este vaso sou eu, este vaso é você. Então todas as vezes que você vai à igreja, você vai ver Deus trabalhando. Deus ele vai estar trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque todas as vezes que você desce na casa do oleiro, você vai à igreja, Deus vai estar trabalhando em alguma área da sua vida, trabalhando para fazer de você um vaso novo, um vaso de honra. E é por esse motivo que a luta é muito grande para que as pessoas elas cheguem até a igreja, para que você leve um visitante, para que você leve alguém que está afastado, alguém que esfriou na fé, alguém que perdeu a sua fé. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando a pessoa chega na igreja, na casa do oleiro, o oleiro vai estar trabalhando naquele vaso. Mas o interessante é que aquele oleiro que aqui representa Deus, e o vaso que representa eu e você, e a casa do oleiro que representa a igreja, é que quando o vaso que o oleiro estava fazendo, ele quebrou-se na mão do oleiro. E olha que coisa interessante. A igreja é lugar de vasos quebrados, vasos falidos, vasos que muitas das vezes estão rachados, vasos que estão pensando em desistir de tudo. Mas uma coisa interessante é que Deus ele não desiste desse vaso. Então não importa como esteja a tua situação e o teu estado, Deus não desiste de você. Mesmo quando você falha, mesmo quando você erra, mesmo quando você se distancia dele, por qualquer motivo, Deus ele não desiste de você. O oleiro ele não pegou o vaso que quebrou e jogou fora. O oleiro não joga no lixo o vaso quebrado. O oleiro não joga fora, não nos descarta. Ele não desiste, porque ele quer fazer de mim e de você um vaso novo, um vaso para a sua honra e para a sua glória.
Então Deus continua investindo na sua vida, Deus continua te dando palavra, Deus continua colocando dentro de você o desejo, o almejo de voltar para a sua presença. Deus coloca pessoas para te motivar, para te convidar, para mandar uma mensagem. Por quê? Porque Deus não desiste de você. Ele não abre mão de fazer de você um vaso novo. Deus não desiste de fazer o milagre na nossa vida. Mesmo quando você cai, mesmo quando você fracassa, quando você se afasta, Deus ele não te considera como uma sucata. Então eu falava ontem que muitas pessoas foram descartadas pelas outras. Então, para muitas vezes, pessoas nos descartam, não nos valorizam, não nos dá a honra que talvez nós merecíamos. Elas nos descartam, nos tratam como um ninguém, como lixo. Mas Deus ele é diferente. Deus não nos trata como uma sucata. Ele não pega o vaso quebrado e joga fora, e joga no lixo. Não. Ele pega esse vaso e ele quebra de novo. Ele amassa de novo, mas ele quer fazer um vaso novo. Essa é a vontade de Deus. Então, como oleiro divino, ele inverte em sua vida. Para quê? Para transformar. Então, desça a casa do oleiro essa semana. Vá à igreja, desça em oração, peça perdão e deixa o oleiro trabalhar em você. Então, o primeiro ensinamento para você nessa palavra da semana é: Deus não desiste de você. E o segundo ensinamento é que Deus ele não faz apenas remendos na nossa vida. O oleiro poderia muito bem pegar o vaso que rachou, fazer uma emenda, fazer reparos, mas ele não faz isso. Ele não remendou o vaso. Sabe por quê? Porque a obra de Deus ela é completa. Ele quebra de novo, porque ele não quer fazer apenas uma reforma externa, mas ele quer fazer uma reforma interna. É por isso que muitas das vezes você se sente em um processo que você nunca sai. Mas sabe por que você nunca sai desse processo? É porque Deus está quebrando você. Deus está trabalhando em você. E às vezes é doloroso, é doído, porque Deus está te moldando. Deus está trabalhando em você para fazer de você um vaso novo. Eu sempre digo que Deus, como um pai, ele tem o melhor para os seus filhos. Então, se eu e você somos filhos de Deus, Deus ele vai nos lapidar a cada dia. Deus vai nos moldar a cada dia. Porque ele não quer fazer apenas um remendo. A obra de Deus ela é completa. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele vai completá-la até o fim. Olha que coisa maravilhosa. Ele quer dar uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova família. Ele quer fazer de você, da sua família, da sua mente, do seu coração, algo novo. E para você experimentar esse novo, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa experimentar a boa, perfeita vontade de Deus quando a sua mente for transformada e renovada pela vontade de Deus. Então Deus não quer fazer remendo. Deus ele quer transformar a sua vida e a sua história. Por isso, desça a casa do oleiro e deixa Deus te moldar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Então, para que você saia desse processo, você tem que deixar o oleiro fazer de você um vaso novo. Amém? Você pode colocar agora nos comentários: Senhor, faz de mim um vaso novo. Aqui está o oleiro. Aqui está o vaso, pois o Senhor é o oleiro. Amém? E o terceiro ensinamento que eu aprendo aqui é: Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer. Deus ele faz segundo o seu propósito. Então o oleiro quebrou o vaso e ele fez o outro vaso conforme a sua vontade. Então muitas das vezes nós estamos, como diz o ditado, quebrando a cara,
Estamos muitas das vezes passando por lutas, dificuldades, porque nós queremos andar conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, nas nossas decisões. Mas meu irmão, meu amigo, minha amiga, não é assim. Deus tem o melhor para você. Muitas das vezes nós não sabemos qual é o melhor para nós. Mas Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, Ele sabe o que é o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Então, se Ele está te moldando, se Ele está trabalhando em você, é para fazer de você uma melhor pessoa. É para trazer para você coisas boas, coisas novas e coisas melhores. Então, a vontade de Deus deve prevalecer. Entenda, Ele é o oleiro e você é o barro, você é o vaso. Então, quem está no controle? O vaso ou o oleiro? O barro ou o oleiro? É o oleiro. O oleiro está no controle de tudo. Então, muitas das vezes nós estamos tentando andar pelos nossos próprios caminhos, tentando fazer as nossas próprias vontades, mas nós não iremos conseguir. O oleiro, ele vai nos quebrar, ele vai nos moldar, porque ele quer fazer segundo o seu propósito. Então, o projeto de Deus é um projeto eterno, transformador. É de transformar você à imagem e semelhança dele. E se preciso for, ele quebra o vaso e faz de novo. Mas ele não desiste de fazer de você um vaso novo. Amém? Então, fique com esta palavra da semana. Toda semana, Deus colocou no meu coração de trazer uma palavra. A palavra que eu ministrar no domingo na minha igreja, eu vou estar ministrando aqui no canal do YouTube. Por isso, se inscreva, ative o sininho e compartilhe para muitas pessoas que estejam precisando, passando por um processo e não entendendo que é Deus quebrando para fazer delas um vaso novo. E você que está longe, afastado, distante, desça essa semana na casa do oleiro, sem vergonha, sem medo, porque Deus quer fazer de você um vaso novo. Ele não desistiu de você. Ele não desiste de nós. Amém? Vamos orar. Agradecer a Deus por essa palavra e por essa semana. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por esse privilégio, por essa oportunidade de estar iniciando esta semana com esta palavra de fé, de reflexão, de renovação. Que essa pessoa que vai assistir, que vai ouvir, que vai compartilhar, ela possa, meu Pai, ser abençoada. Que possamos ter uma semana de bênção, de vitória, de milagres, de conquista, aonde o oleiro vai trabalhar. E nós que somos vasos, vamos deixar o Senhor trabalhar e fazer de nós um vaso novo. Providencia tudo o que precisarmos, tudo o que necessitarmos, e que a Tua presença esteja conosco nessa semana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fique na paz, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.